Rede Século XXI, programa Vida e Saúde. Um abraço a você, obrigado pela grande participação. Programa Vida e Saúde, hoje aqui conversando com o Dr. Agrício Crespo, ele que é otorrinolaringologista, o assunto é garganta e voz, respondendo perguntas do Brasil inteiro. E eu finalizei o bloco anterior com a pergunta da Denise, lá de Sorocaba, que perguntava qual a diferença entre garganta e pescoço, doutor Agrício. Mas que pergunta, hein, Denise? Mas tem todo sentido a sua pergunta. Pescoço, todo mundo sabe o que é um pescoço, né? Pescoço é aquela parte do corpo humano que une o tronco, a cabeça. Tem até a carne de pescoço, né? Tudo, pescoço de tudo. Então, o pescoço é um conceito que intuitivamente as pessoas têm. Agora, a garganta é a parte interna do pescoço. Garganta é esse tubo interno por onde passam o ar, a saliva e os alimentos. Essa é a diferença. Então, a garganta é o interno. A garganta é o tubo interno dentro do pescoço. Doutor, vamos agora para o nosso mundo virtual. Quem mandou um e-mail no vidasaude@rs21.com.br aqui é a Márcia Furlan. Márcia Furlan, ela diz assim: eu sempre tenho a garganta irritada. Às vezes fico rouca e sempre com uma pigarra irritante. Meu médico disse que é do estômago. Isso é possível? É verdade? Boa noite e obrigado. Sem dúvida, e é aquilo que nós já comentamos aqui. Essa combinação de pigarro, de uma rouquidão eventual, principalmente quando a pessoa acorda de manhã com aquela voz mais dura, mais rouca, né? Isso sim, isso tem muito a ver com questões do estômago. Não necessariamente uma doença, pode ser um refluxo, né? E esse refluxo muda o pH, fica uma situação mais irritada no alto da garganta. Faz com que a voz fique rouca, às vezes tosse. Uma causa muito comum daquela tosse seca, irritativa, pode ser o refluxo. O refluxo é muito frequente, é muito comum, porque nós temos hábitos alimentares errados, né? Muito café, muito chá, alimentação às vezes muito tarde antes de ir para a cama, muita fritura, alimento gorduroso, cigarro às vezes. Essa combinação, e às vezes a pessoa fala, não, mas eu só tomo 3 cafés, mas eu só tomo 2 sucos de laranja. Mas você vai fazendo uma combinação ao longo do dia e você identifica com clareza que ali existe naquela pessoa um hábito alimentar inadequado para ela. Para o vizinho pode, não tem problema, isso é uma questão de sensibilidade individual. Então, o seu médico pode estar correto, sim. Doutor, vamos agora para o ABC, para São Bernardo do Campo, São Paulo. Quem pergunta é Antônia Alves da Silva. Obrigado, Antônia, pela audiência, pelo carinho. E ela relata, doutor, tenho refluxo e a voz é muito rouca por conta do problema. Quando com gripe, fico com uma tosse que dura uns 3 ou 4 meses. Há algum tratamento para isso? A operação pode ser a solução? Olha, eu não vejo indicação cirúrgica para uma situação dessa. Há pessoas que têm uma laringe que eu chamo de hipersensível, irritáveis. A laringe é um órgão que tem uma conexão muito forte com o cérebro, com o sistema nervoso central. É por essa razão que pequenas alterações do seu aspecto afetivo e emocional, eles vão afetar a sua voz. Quando você fica alegre, quando você fica triste, imediatamente a sua voz vai denotar isso aí. Para que isso exista, para que seja assim, nós temos uma inervação muito grande. Então eu digo assim que a laringe ela tem uma conexão extrema com o sistema nervoso central. Para que isso funcione assim, ela tem que ter receptores, tem um exército de receptores na laringe para pressão, temperatura, pH, para que quando você engula, as coisas vão para o caminho certo. Senão, a gente engolindo, o alimento iria para a traqueia, você vai engasgar e vai ter uma pneumonia, vai morrer. Então, a laringe, para ter esse papel de guarda, né, de não permitir que as coisas vão para o lugar errado, ela é muito inervada, muito rica de inervação. E por isso ela se torna, às vezes, hiperirritável, sensível. Você tem uma inflamação durante um resfriado, e essa inflamação demora muito tempo para voltar ao normal. Nada tem a ver com cirurgia isso, tem a ver com fazer um diagnóstico correto, tratar corretamente, tratar refluxo, tratar sinusite, tratar rinite e outras causas de tosse. Nós não podemos esquecer também que existem causas pulmonares da tosse. A tosse em si, ela não é um diagnóstico. A tosse é um marcador, assim como a febre. A febre não quer dizer que a pessoa esteja com uma infecção. A febre não é diagnóstico. A febre é um sinal. Uma reação. Da mesma coisa, a mesma coisa que a tosse. A tosse é um sinal, é um sinônimo. Ela não é uma doença em si.
Então é preciso saber por que tosse. Doutor, o povo fala na rua, vamos até as ruas e observar qual a pergunta que vem para o doutor Agrício Crespo no programa Vida e Saúde. Oi, meu nome é Juraci, gostaria de saber se dor de garganta é transmissível. Nosso abraço a você, Moacir, pela pergunta. Doutor, dor de garganta é transmissível? É isso a pergunta do Moacir. Moacir, veja bem, a dor em si não é transmissível. Agora, o que faz a garganta doer pode até ser transmissível. Se você tiver uma infecção por vírus, o vírus é transmissível, mas ele tem um período para ser transmissível, geralmente no início do problema. Se for uma infecção por bactérias, as bactérias também são transmissíveis. Mas se você tiver uma dor, por exemplo, por um refluxo, por um ardor, um processo irritativo crônico, isso não é transmissível. Então depende muito da causa. Doutor, registrando aqui pelo nosso e-mail, vidaesaude@rs21.com.br, o William Galindo de Arco Verde, Pernambuco, nosso grande abraço. Ele está aqui apenas para parabenizar a todos que fazem a TV Século XXI, este excelente programa sobre saúde. Está aí, ó, um agradecimento. Agora, ainda em Pernambuco, a cidade é Santa Cruz do Capiberibe. Um abraço a você, Edileuza Alves de Souza, que tem aqui quer fazer uma pergunta. Ela gostaria de saber se há alguma coisa grave na garganta dela aqui. Pois dói muito a sua garganta, a língua fica inchada e cria aftas. Edileuza, veja bem. Essas aftas que voltam com frequência, elas são de diagnóstico difícil, tá? Porque tem muitas causas para isso. Afta não é um negócio simples. Afta em si é simples. Eu digo assim, afta é uma lesão ulcerada que você tem na boca, que normalmente ela evolui espontaneamente para a cura e não deixa cicatrizes. Isso acontece em aproximadamente 10 dias. Isso é uma afta simples. Há pessoas que têm afta por quê? Porque traumatismo com uma escova de dente, porque tem uma acidez muito grande na boca. E há pessoas que têm aftas recorrentes, ou seja, tem sempre uma úlcera aberta na boca, aquilo não cicatriza nunca, elas vão mudando de lugar. Isso é um diagnóstico que afeta muito a qualidade de vida. O tratamento não é fácil, é preciso procurar a causa, pode ser uma doença autoimune, tem uma série de razões. E existem tratamentos eficazes para isso também, mas é preciso examinar. A afta é uma lesão que não se descreve, a gente tem que olhar para ela. Então você tem que ir ao médico, vá a um especialista, vá inicialmente a um otorrino. O otorrino pode até precisar de um auxílio de um estomatologista, que é uma especialidade da odontologia. E os dois, trabalhando conjuntamente, vão fazer o melhor diagnóstico para tentar evitar essas crises de aftas recorrentes que são tão desagradáveis, são tão dolorosas e afetam tanto a qualidade de vida. Doutor, Jaqueline da Cruz Santos Sampaio, Capim Grosso, Bahia. Nosso grande abraço aos irmãos da Bahia. Obrigado pelo carinho. Ela tem um edema na corda vocal esquerda, relata aqui a Jaqueline. Como eu posso tratá-la? Diz que também tem uma rouquidão desde a infância. Jaqueline, veja bem, se você tem um edema na corda vocal esquerda, eu pressuponho que você tenha ido já ao médico e ele deva ter feito um exame em você chamado laringoscopia, que é aquele que o médico coloca uma fibra ótica pelo nariz e consegue ver no aparelho de televisão as cordas vocais. Faz uma leitura. Não é comum um edema numa corda vocal só. O edema, ele é consequência de algum traumatismo crônico repetido que essa corda vocal esteja sofrendo. E se você me diz que tem rouquidão desde a infância, é possível que você tenha algum pequeno defeitinho na formação da corda vocal, que não é doença isso. Assim como uma pessoa de 1,60 m normal e uma de 1,90 m também, é uma variação da normalidade. Algumas pessoas têm uma pequena variação da normalidade na sua corda vocal. E o atrito de bater uma contra a outra, principalmente quando se fala muito, se fala rápido, pode provocar o edema. Se esta for a causa, o médico talvez lhe indique um tratamento cirúrgico para isso, ele pode ser eficaz. Ou ele pode indicar um tratamento com a fonoaudióloga, inicialmente como uma tentativa. Exercícios, né? Com exercícios para reduzir esse edema, reduzir esse abuso vocal. Às vezes é um professor, uma professora, um vendedor, um apelador de telemarketing, pessoas que usam muito a voz intensamente. Só de você tirar esse traumatismo excessivo, a coisa pode se resolver. Mais uma vez, o especialista
tem que desempenhar um papel importante no seu tratamento. Falando em cirurgia aqui, doutor, a Maria Aparecida Melo Vieira, de Ubá, Minas Gerais. Os mineiros estão participando Sim. aqui, viu? Os mineiros são... Segunda vez Ubá hoje aqui. Operei a tireoide, diz ela, e fiquei rouca. Haveria algum modo de melhorar, voltar a voz dela ficar normal, a melhor? Sem dúvida nenhuma. Há muitas causas que produzem uma rouquidão depois de uma cirurgia da tireoide. Há várias. Entre elas, pode ter a lesão de um pequeno nervinho que comanda o movimento da corda vocal. E se esse nervinho não volta à normalidade, a corda vocal não se mexe e a pessoa fica com uma voz muito ruim. E nós temos tratamentos que deixam a sua voz muito próxima do normal. Tão próxima que às vezes uma pessoa não seja capaz de perceber que a sua voz tenha tido algum problema um dia. Isso pode ser feito com exercícios, com a fonoaudióloga, e quando isto não resolve, existe uma cirurgia para isso que é altamente eficaz. A sua voz vai ficar praticamente normal. Doutor, vamos lá. Minas Gerais ainda. Continua aqui, a cidade agora é Guaranésia. Grande abraço a vocês. Um abraço a você, Ângela Vilas Boas. Ela diz aqui que ela fez cirurgia de inchaço das cordas vocais, que foi diagnosticado com edema de Henck. Sim. E gostaria de saber mais sobre este assunto. Perfeito. Veja bem. Escreve-se Henck, Ângela, mas a gente fala Henck, né? Porque é um nome da Europa, é um nome alemão. Esse edema de Henck é uma doença que acomete geralmente mulheres em torno dos seus 40, 50 anos de idade, geralmente mulheres fumantes, é difícil edema que não seja fumante, e que deixa essa voz muito grave, muito rouca. Inicialmente a voz é bonita, mas com o passar do tempo a voz fica muito masculinizada. O tratamento passa, em primeiro lugar, por parar de fumar, e há uma cirurgia que se faz onde você aspira aquela gelatina excessiva que deixa a corda vocal muito volumosa, e ao diminuir o volume da corda vocal, a voz tende a voltar à normalidade. É um tratamento que também tem um resultado muito bom e deixa a sua voz muito bonita. Doutor, aqui nosso e-mail vem da cidade de Duartina, Paraná. Alan Alves. Ele fala aqui, ó, eu sou Alan de Douradina, Paraná. Um abraço a todos vocês. Ele relata que o seu avô teve câncer na laringe e não fez cirurgia, só tratamento. E agora usa a traqueostomia, tá, para respirar há 1 ano. Será que um dia ele vai poder tirar isto para respirar normalmente e começar a falar? Veja bem, o câncer de laringe ele pode ser tratado com radioterapia ou com cirurgia. Então, quando você me disse que o seu avô só fez o tratamento e não fez a cirurgia, eu imagino que ele deva ter feito radioterapia. E a necessidade da cânulazinha de traqueostomia, que é aquele buraquinho que a gente respira pelo pescoço com o aparelhinho, essa necessidade existe porque as cordas vocais devem estar fechadas, então não tem espaço suficiente para o ar passar com segurança. Ele só vai voltar ao normal, tirando essa cânula, se as cordas vocais voltarem a ter movimento e se ali for possível a passagem do ar em segurança. Só mesmo examinando. A gente gostaria muito de oferecer uma contribuição, porque as pessoas não gostam de usar esse aparelhinho, mas às vezes esse aparelhinho não é um problema. Às vezes ele é uma solução, porque se ele não existisse, ele não estaria respirando, né? Doutor, aqui a Márcia Furlan gostaria de saber se pigarro que tem na garganta pode dar mau hálito. Veja bem, não dá para a gente fazer uma associação entre mau hálito e o pigarro. Não posso fazer essa associação. Existem muitas causas para o mau hálito, que vão desde a higiene bucal, a higiene dentária, principalmente as questões que afetam a saúde da gengiva, né? Tudo isso faz. Na base da língua, aquela porção posterior, também há bactérias que se proliferam nessa região e que elas liberam um gás que produzem esse odor ruim que é o mau hálito. Então, tem muitas causas. Então, é preciso olhar o médico, procurar saber por que motivo tem mau hálito, mas não dá para fazer associação entre pigarro e mau hálito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Doutor, agora temos aqui, vamos mudar para o mundo sertanejo. O Alan Alves também, cantor. A voz dele é aguda para falar. E canta como alguns cantores sertanejos. Ele consegue cantar em tons altos, a dúvida que ele tem.
Posso continuar cantando assim, tons altos para outras pessoas? Ou eu canto alto demais? Para mim, tá tranquilo. Mas para mim, tá tranquilo. É Alan ou é Alan? Alan. Alan, veja bem, olha, essa situação é muito comum nos nossos consultórios. Por quê? As pessoas têm admiração pelos cantores sertanejos, né? E os cantores cantam no seu registro vocal. O registro vocal depende do tamanho da pessoa, do peso, da altura, da anatomia, do jeito que as cordas vocais são feitas anatomicamente. Então eu tenho um registro vocal, o Júnior tem outro registro vocal, o nosso câmera tem outro registro vocal. Se eu começar a cantar no registro dele, que não seja o meu, eu posso ter problemas. Para cantar uma vez ou outra não vai ter problema nenhum, mas se eu me repetir nisso, pode ter. E é muito comum no mundo sertanejo. Então nós temos aqueles cantores que são símbolos, né? Leandro Leonardo, que são Chitãozinho, Chororó e tantos outros. Zé de Camargo e Luciano. Então o que acontece? As pessoas começam a carreira tentando imitar esses cantores. Então ela não conhece o seu registro, mas ela quer cantar imitando aquele. Isso vai dar problema um dia. Meu consultório é cheio de cantor sertanejo que chegam com a garganta realmente numa situação muito difícil, porque estão cantando fora do seu registro. Se você fizer isso e não tiver desconforto nenhum, continue cantando. Mas se você começar a perceber que a sua voz está perdendo qualidade, está perdendo brilho, que aquela variação, aquela tessitura, aquela abrangência dos graves aos agudos já não se passam com a mesma facilidade, se a sua voz está ficando rouca, se você tem ardor quando canta, tem uma luz amarela, quase vermelha acendendo, é hora de procurar o especialista. Doutor, agora vamos para o nosso telefone aqui, 0 operadora 19 3871 9620. Quem pergunta é a Valquíria de Lima. Quando eu me alimento, sempre parece que vou me engasgar. Por que acontece isso, doutor? Valquíria, veja bem, a laringe, né, que é esse órgão do pescoço onde nós temos aqui o palmo de Adão, ela é como um sinalizador de trânsito, né, num cruzamento. Ou seja, aquele sinalizador de trânsito diz, agora pode vir quem vem da direita, agora pode vir quem vem da frente. As duas coisas não podem passar ao mesmo tempo, senão vão trombar naquele cruzamento. É a mesma coisa, eu não consigo respirar e engolir ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. A pessoa que engasga é porque ela está com o alimento ou a saliva entrando no lugar errado. Em vez de ir para o esôfago, está indo para a traqueia. E existe alguma confusão nesse sinalizador de trânsito. Isso pode ser um problema neurológico, pode ser um problema de hábito de atenção na hora de comer. Isto precisa ser avaliado por um médico. Porque uma vez ou outra engasgar até passa, mas você pode, uma hora, ter um problema sério. Que se esse alimento for para a sua traqueia e o seu pulmão, você pode ter uma pneumonia e isto é muito grave. Então, as pessoas que engasgam com frequência precisam procurar um médico. Doutor, o senhor respondeu uma coisa aqui, mas eu vou encerrar esse bloco com a pergunta que vem da cidade de Americana, da Marley, que ela pergunta qual o melhor tratamento para renite e se ela tem cura. A gente vai responder isso no próximo bloco, porque esse nós vamos encerrar agora, convidando você a participar conosco pelo telefone ou pelo e-mail. Mas o mais importante é que você tenha vida e saúde. Esse é o nosso projeto. Esse é o nosso desafio. Rede Século XXI. Voltamos já. Duas dicas básicas que eu acredito que só possam fazer bem, que são simples, é uma sequência de 10 vezes seguidas, fazendo um né, com a língua, uma vibração de língua. Isso vai ser ótimo, vibra, massageia, prega vocal. Se você não consegue fazer, troque pela vibração de lábios, 10 vezes seguidas esse exercício e depois 10 vezes isso aqui. Olha que facinho e que bom resultado para a voz. Vai melhorar o fechamento da prega vocal e os dois associados geram uma boa qualidade vocal, uma facilidade aumentada na fonação, na sua fala. Tenta, experimenta, você vai ver que importante que é.